Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Robert Caldwell era um empresário respeitado e temido. Aos 58 anos, ele havia construído um império imobiliário que se estendia por vários estados. De arranha-céus de vidro em Manhattan a complexos residenciais em San Diego. Para a imprensa financeira, ele personificava a quintessência do self-made man. Sempre elegante e com uma calma glacial nas negociações, ele inspirava mais medo do que admiração. Mas por trás das portas de vidro de seus escritórios e dos intermináveis jantares de negócios, outra verdade se escondia. Desde a morte de Margarida, sua esposa, 5 anos antes, o mundo de Robert perderá o sentido. Ele continuou a assinar contratos, a multiplicar investimentos, mas nada mais o comovia de verdade. Seus dias eram cheios, mas seu coração estava vazio. Ele nunca tivera filhos, o trabalho sempre fora seu refúgio, sua desculpa, sua obsessão. E agora ele só tinha números para lhe fazer companhia. Naquela noite, após uma reunião particularmente tensa com investidores estrangeiros, ele recusou a oferta do motorista e optou por ir a pé para casa. Precisava de ar, de silêncio, de caminhar sem rumo. O vento outonal soprava forte pelas ruas de Chicago. Folhas secas dançavam entre os passantes apressados, vitrines brilhavam na noite e o som de saltos nas calçadas se misturava a buzinas distantes. Ele caminhou por um longo tempo, com as mãos nos bolsos do casaco de cachemir, até que seus passos o levaram a um beco na Avenida Michigan. Menos movimentado, mais escuro. Foi lá que ele a viu. Sentado em um pedaço de papelão úmido encostado em uma parede de tijolos enegrecida pela chuva, uma mulher jovem ela segurava um bebê enrolado num cobertor fino. Não pedia nada. Não estendia a mão. Permanecia ali, imóvel com o olhar perdido num vazio que Robert reconheceu imediatamente. O do abandono, do cansaço transbordante da sobrevivência. Ele parou, paralisado. Nunca fora alguém que se comovesse com a miséria não por crueldade, mas porque aprenderá a ignorar. Mas desta vez era diferente. Algo nela o chamava. Suas feições, seu porte, um brilho em seu olhar quebrado. Um eco distante, quase doloroso. Você está bem? Ele perguntou com uma voz calma, quase tímida, como se tivesse medo de quebrar o momento. A jovem deu um pulo. Abraçou o bebê com mais força, como se quisesse protegê-lo. Seus olhos o fitavam, cautelosos, mas não agressivos. Sim, estou bem, obrigada. Robert sentiu um calor estranho subir-lhe ao peito. Um sentimento esquecido. Talvez compaixão. Ou outra coisa. Ele permaneceu em silêncio por um instante, perturbado por essa familiaridade inexplicável. Então, apresentando-se com uma polidez quase antiquada. Meu nome é Robert Caldwell. E o seu? Ela pareceu hesitar, dividida entre o medo de confiar e a necessidade de ser vista. E meu nome é Sarah. O nome o atingiu com força, como um tapa do passado. Ele não demonstrou, mas suas mãos tremiam levemente, enterradas nos bolsos. Ele olhou para o bebê, cujo rosto mal aparecia debaixo do cobertor. Qual o nome dele? Ela sussurrou. Lucas. Robert sentiu o coração afundar. O primeiro nome Lucas veio despertar nele uma lembrança enterrada, quase apagada, mas ainda dolorosa. Não era apenas um primeiro nome aleatório. Era o primeiro nome que ele escolheu uma vez, aos 23 anos, com uma mulher que amava apaixonadamente, no espírito despreocupado da juventude. Aquele nome não era coincidência. Ele o conhecia lá no fundo. Ele olhou lentamente para a jovem. Algo no formato do rosto dela, a maneira como ela franziu a testa levemente, o fez sentir como se estivesse sendo transportado de volta no tempo. Uma sensação estranha, quase sobrenatural, como se estivesse folheando um álbum de fotos amarelado pelo tempo. Ela parecia com a Linda. Ele sussurrou, quase em voz baixa, como se não quisesse assustar a verdade. Sarah, o nome da sua mãe era Linda? Ela o encarou surpresa. Seus braços se apertaram em torno de Lucas. Ela respondeu cautelosamente. Sim, Linda Williams. Ela morreu há 2 anos. Você a conhecia? Robert fechou os olhos por um segundo. O nome pronunciado daquela forma naquele beco frio, era como uma lâmina fina cortando uma cicatriz que não havia cicatrizado. Ele sentiu a garganta apertar. Ele inalou lentamente como se tivesse que descer às profundezas de uma memória ignorada por muito tempo. Linda, foi meu primeiro grande amor. Um silêncio caiu entre eles, suspenso acima do barulho frio e distante da cidade. Éramos muito jovens, continuou ele com a voz trêmula. Nos conhecemos em Boston, na universidade. Fizemos planos, sonhamos com uma vida simples. Mas minha família nunca a aceitou. Eles achavam que ela não era boa o suficiente para mim.
E eu, covarde como era, fui embora. Nunca mais ouvi falar dela. Sarah piscou, lutando contra a emoção. Deu um passo para trás, como se tivesse medo de entender o que estava acontecendo. Vocês estavam juntos antes de eu nascer? Ela perguntou hesitante, quase infantilmente. Robert olhou-a diretamente nos olhos. Naquele preciso momento, ele não precisava mais de um teste de DNA, de uma prova. Estava lá, escrito em cada batida do seu coração, em cada tremor das suas mãos. Sim, Sarah. Acho que sou seu pai. A jovem permaneceu paralisada. O vento brincava com uma mecha de seu cabelo, mas ela não se mexia mais. Seu rosto empalideceu, quase transparente à luz fraca. Não. Ela suspirou. Não é possível. Ela abraçou Lucas, como se quisesse se ancorar a uma realidade tangível. Minha mãe nunca me falou sobre você. Nunca. Ela disse que meu pai era alguém que ela amava, mas que ele tinha ido embora sem olhar para trás. Robert sentiu uma onda de vergonha percorrer seu corpo. É verdade. Eu a abandonei. Nunca soube que ela estava grávida. E mesmo se eu soubesse na época, não sei se teria tido coragem de encarar. Eu vivia num mundo onde a aparência e a reputação vinham antes de tudo. E eu perdi o que importava. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Ela queria falar, mas as palavras não saíam. Robert se aproximou lentamente com as mãos levantadas, quase tremendo. Não estou pedindo nada. Entendo se você não me quiser na sua vida. Mas deixe-me conhecer você. Conhecer o Lucas. Deixar uma marca que não seja a de um homem que cometeu um erro. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Sarah. Passei a vida inteira me perguntando por que meu pai não me queria. Robert sentiu o peito se rasgar. Não é que eu não te quisesse. É que eu não sabia. E agora que sei, nunca mais quero te perder. O silêncio retornou. Mas desta vez não era mais vazio. Estava carregado de história, arrependimentos e uma nova possibilidade. Reparar, amar, reconstruir. Lucas se mexeu nos braços da mãe. Abriu os olhos brevemente e olhou para o homem à sua frente. E naqueles olhos, Robert se viu. As semanas seguintes foram uma turbilhão de emoções, memórias desenterradas, silêncios compartilhados e verdades finalmente ditas. Após o choque da revelação, Sarah levou tempo para aceitar essa nova realidade. Ela havia crescido sem pai, com uma mãe forte, mas discreta, e se construiu sobre alicerces instáveis, marcados por ausência e questionamento constante. Por que ele me abandonou? Nasci do amor ou do erro? Pouco a pouco, Robert se tornou aquilo que nunca havia sido para ninguém. Aqui. Ele ouviu, por um longo tempo, sem interromper. Deixou Sarah falar sobre sua infância, sobre sua mãe linda que trabalhava à noite para lhes oferecer um mínimo de dignidade, sobre suas frequentes mudanças, sobre os natais passados sem presentes, mas com canções e abraços. Ela lhe contou sobre as noites de dúvida, as humilhações e o medo que frequentemente retornava quando observava Lucas dormir, questionando-se se seria capaz de lhe oferecer um futuro melhor. Robert, normalmente tão racional, tão frio em seus negócios, sente-o transformado. Cada palavra que sua filha dizia ecoava nele como um sino que despedaçava as muralhas que ele havia construído ao redor do coração por décadas. O que ele havia perdido não poderia ser recuperado, mas o que ele havia encontrado ainda poderia ser salvo. Ele então deixou de lado sua agenda, suas viagens de negócios, suas conferências nas torres de vidro. Deixou seu vice-presidente cuidar das emergências. Todas as manhãs ele acordava com uma nova meta, esteja lá. Ele comprou um apartamento aconchegante em um bairro residencial de Lincoln Park, não uma cobertura fria, mas um lugar iluminado, com um pequeno jardim onde Lucas poderia aprender a andar. Ele mobiliou o lugar com cuidado, escolhendo cada detalhe, cortinas azul claras, uma cozinha simples, mas funcional, e um quarto para Sarah com uma penteadeira como a que Linda um dia amou. Mas o presente mais precioso de Robert não tinha nada a ver com seus milhões. Ele aprendeu a alimentar Lucas, trocar suas fraldas e colocá-lo na cama enquanto cantarolava desajeitadamente uma canção de ninar que Linda cantava para ele, muito antes de a vida os separar. Sarah observava tudo isso com uma mistura de emoção e cautela. Ela ainda não sabia se podia realmente confiar nele, mas cada pequeno gesto, cada sorriso sincero, cada desajeitada gentileza de Robert construía uma ponte sólida sobre os anos perdidos. Às vezes choravam juntos, silenciosamente, lágrimas de pesar por Linda pelo tempo roubado, pelos erros cometidos. E logo Robert entendeu que o que Linda havia deixado para trás, aquela filha forte e resiliente, e aquele neto curioso, era seu maior legado. Transformado por esta segunda chance, ele não apenas amou, ele decidiu agir. Ele criou uma fundação em homenagem a Linda,
a Fundação Linda Grace, dedicado a mães solteiras em situação precária. Ele abriu abrigos temporários, financiou programas de capacitação profissional e creches gratuitas. Ele próprio comparecia às vagas, muitas vezes com Lucas nos braços e Sarah ao seu lado. O mundo dos negócios descobriu outro Robert Caldwell, mais humano, mais humilde, mais verdadeiro. Aos poucos, a mídia noticiou essa transformação. Matérias com as manchetes. O magnata do concreto que se tornou filantropo graças a um encontro que mudou sua vida. Mas para Robert nada disso importava. O que importava agora era a risada de Lucas enquanto ele corria pelo jardim. Eram os bate-papos noturnos com Sarah tomando chá, as fotos que tiravam juntos, os natais compartilhados a três, em volta de uma árvore meticulosamente decorada. O que começou como um encontro casual em uma rua congelante de Chicago tornou-se um renascimento. Uma nova vida forjada no perdão, nutrida pelo amor e habitada por essencial. A família encontrou. Uma noite, enquanto o sol se punha lentamente sobre o horizonte de Chicago, banhando a cidade com uma luz dourada quente e suave, Robert Caldwell estava sozinho em um banco, com um casaco leve sobre os ombros. O parque, aninhado no coração de um bairro tranquilo, era um pequeno refúgio de paz, longe do tumulto dos arranha-céus e das buzinas. As árvores, com suas folhas ruivas outonais, formavam uma cobertura pacífica sobre os caminhos sinuosos. Diante dele, no gramado macio, Sarah estava correndo atrás de Lucas, que ria alto, agitando os braços, as perninhas desajeitadas, mas cheias de energia. Ela o pegou delicadamente, levantou-o nos braços e o girou no ar, provocando um riso puro e cristalino. A luz do pôr do sol acariciava seus rostos. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Robert os observou em silêncio. Não conseguia se lembrar da última vez que sentirá uma paz tão profunda. Talvez não tivesse nunca conhecido o semelhante. Durante décadas, ele perseguiu o sucesso, os números, as aquisições. Ele empilhou arranha-céus como outros empilham troféus. Mas tudo isso lhe parecia, agora, insignificante diante dessa cena simples. Sua filha, que ele quase nunca conheceu, e esse menino de olhos brilhantes, seu neto. Ele sorriu, com os olhos ligeiramente marejados. Não era tristeza desta vez. Em vez disso, uma gratidão silenciosa, uma suavidade no peito. Seu coração, outrora tão endurecido por anos de ambição e solidão, amolecera. Cada risada de Lucas, cada olhar cúmplice de Sarah, cada gesto diário, as refeições compartilhadas, as histórias lidas na hora de dormir, os pequenos machucados resolvidos, haviam se tornado os pilares de uma nova vida. Uma vida plena, autêntica, viva. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção a eles. Sarah, ao vê-lo se aproximar, sorriu para ele. Ela segurou Lucas nos braços com os cabelos despenteados da brincadeira, o rosto iluminado por aquela luz dourada. Olha, vovô! Lucas exclamou, estendendo uma pedrinha brilhante que havia pegado. Robert agachou-se delicadamente, pegou a pequena pedra nas mãos enrugadas e olhou para ela como se fosse um tesouro. Então, olhou para o menino e depois para Sarah. Este é o melhor presente que recebi em muito tempo, disse ele suavemente, com a voz um pouco embargada pela emoção. Sarah o encarou por alguns segundos, depois colocou a mão carinhosa em seu ombro. Havia em seus olhos o traço de antigas feridas, mas acima de tudo a força do perdão concedido. Robert sentou-se e olhou para o céu. O sol se punha lentamente atrás dos prédios, dando lugar a um crepúsculo suave e tranquilo. As luzes da cidade se acendiam uma a uma, como promessas silenciosas. Ele fechou os olhos por um segundo. A vida lhe deu uma segunda chance. Uma chance de reparar, de amar, de existir de forma diferente. E desta vez, ele sabia disso lá no fundo, ele nunca a deixaria escapar.